dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que acompanha o Resumo Virtual. Tava com saudade, tava pedindo vídeo, tava mandando mensagem perguntando cadê você, o que aconteceu com você que você sumiu. A gente quer vídeo, a gente quer ficar informado. Eu vou prestar TJ, eu vou prestar vestibular, eu vou prestar autoconcurso e preciso de vídeo. Gente, como eu falei, esse ano tá uma loucura pra mim. Eu tô fazendo a faculdade de letras, eu tô trabalhando, eu comecei a fazer uma iniciação científica e eu corrijo as redações. Pra quem ainda não sabe, deixa eu falar das redações, já fazendo um parênteses aqui. O nosso plano de correção de redação, ele continua. Se você ainda não conhece, quer saber melhor como é que funciona, manda um e-mail pra mim, leticiadfg@gmail.com, que eu explico melhor como é que funciona. A gente tem algumas pessoas que se interessaram, algumas pessoas que fecharam o pacote, a gente está trabalhando, está sendo super legal, o pessoal está dando um retorno legal também sobre esse pacote. Então, a razão da gente estar assim com hiato, sem vídeos, é justamente porque eu realmente não estou conseguindo dar conta de fazer tudo. De todo jeito, agora estou gravando aqui no domingo, estou de férias da faculdade, ainda estou trabalhando no meu serviço, eu saio de férias em agosto, porém vou ter aula, vou ter que faltar das aulas, mas a gente dá um jeitinho. Então eu falei, agora que eu tô de férias, vou aproveitar, vou gravar. E para não deixar ninguém na mão, eu vou gravar abril, maio, junho e julho. Cada vídeo referente a um mês. É claro, não vai ficar o mais completo possível, não vai ser tão detalhado, porque a gente perdeu muita coisa, mas dá pra gente levar. Então, a gente começa esse vídeo falando de abril. Claro que as informações vão estar mais enxutas, mas acho que dá pra gente acompanhar, principalmente aí se você estiver meio perdido, se você não acompanhou todas as informações ao longo desse tempo. Quero voltar fazendo um vídeo de literatura. Agora eu tenho aula de literatura clássica e acho que tem muita gente que também presta vestibular e acho que é uma coisa bem válida e bem legal. Tô gostando bastante do curso de letras. Eu acho que eu nem cheguei a comentar. O último vídeo eu ia começar a fazer a faculdade, agora eu já comecei. É um curso bem legal. A gente tem aula de gramática, de literatura. Redação a gente tem também, mas eu não tô fazendo porque como eu fiz jornalismo já, eu consegui eliminar essa matéria. Inglês, né? Eu escolhi inglês, no caso, eu gosto muito de inglês. Não me sinto à vontade para dar aula de inglês, porque eu acho que algumas pessoas assim que já vivenciaram o inglês no exterior, né? Moraram no exterior, fizeram intercâmbio, têm um conhecimento mais amplo. O meu inglês, ele é um intermediário para o avançado, ele tá na transição, então eu não me sinto muito à vontade para dar aulas de inglês aqui no canal, mas eu escolhi o inglês assim pela facilidade que eu tenho e por gostar bastante da língua. É muito legal a faculdade, eu não sei se alguém aqui faz letras ou tem intenção de fazer letras, e é bem legal. E assim, os vídeos que eu faço são bem legais, assim, porque no meu caso é licenciatura, então também é um treinamento, assim, para eventualmente um dia pegar aula numa escola, na faculdade, que é o que eu quero, né? Então as coisas estão se encaminhando para isso. Mas espero não acabar com os vídeos, porque é muito legal o feedback que eu recebo. Muita gente realmente nesse tempo veio, cadê você? E tal, então a gente vai gravar. Vamos começar então nesse vídeo com um resumo virtual de abril. Vamos lá. Então, as notícias de abril. Entenda a crise política no Paraguai após a aprovação de reeleição do Senado. A autópsia confirma o uso de armas químicas em ataque na Síria, afirma ministro turco. Greve geral de 28 de abril e a lista do Janot. Essa lista do Janot que deu o que falar, né? Mas vamos lá. Primeiro slide. Entenda a crise política no Paraguai após a aprovação da reeleição no Senado. Segundo o mandato, é proibido a presidentes paraguaios desde o fim da ditadura Stroessner. O projeto acirrou os ânimos no país vizinho, levando à invasão no Congresso na sexta-feira 31. Aí 31 de março, tá? Então vamos ler um pouquinho. A aprovação no Senado de uma emenda que permite a reeleição do presidente Horácio Cartes em 2018 impulsionou uma intensa crise política no país. Para os opositores do governo conservador, a reeleição fragilizaria as instituições,
democráticas. Então, aí só pelo comecinho da notícia já deu pra gente entender o que aconteceu, o que está acontecendo no Paraguai. A gente tem um presidente, que é o Horácio Cartes, que ele fica agora até o final de 2017. O mandato dele termina então esse ano. E ele não pode se reeleger porque a reeleição no Paraguai é proibida. E aí ele quis, juntamente ao Senado, aprovar uma emenda na Constituição para permitir a reeleição e assim ele, se eventualmente ele conseguir os votos e for eleito, ele se reeleger no ano que vem. E a população não aceitou isso. Vamos entender por que nesse slide. Então aí a gente tem essa foto na esquerda, os manifestantes foram até o Senado, incendiaram o Senado para mostrar o descontentamento deles em relação a essa medida. E aí do lado direito essa foto é o presidente Horácio Cartes, então o presidente do Paraguai atual. Bom, vamos entender então como é que é essa eleição no Paraguai. Até 1992, a reeleição ela era permitida e ela era ilimitada, não é igual no Brasil, que são a cada 4 anos, ou Estados Unidos também a cada 4 anos. Ilimitada, mas a forma de governo que se tinha lá era a ditadura. Em 1992 cai a ditadura, então, e fica proibida a reeleição do presidente do Paraguai, inclusive, olha aí, de familiares até o 4º grau de parentesco. Então, não é só esposa, ou filhos, ou netos, né? No caso, o 4º grau vai além, né? Primos também. Enfim, aí chega em 2017, o que acontece? O Senado aprova a emenda à Constituição que permite a reeleição em 2018. E o problema ainda maior é que, né, o que foi divulgado é que essa sessão foi quase secreta, foi feita a portas fechadas, ou seja, não foi uma coisa que foi divulgada, que a mídia divulgou, que a população ficou sabendo, que teve de repente uma consulta a população para ver o que a população pensa disso. Então, essa foi também a grande questão, né? Fazer as coisas assim de modo secreto. Então, como é que foi o resultado dessa sessão? 25 votos a favor de ter a reeleição e 20 contrários, né? Então, isso aí, né, seria um benefício, né, para o presidente Horácio Cartes, que é aí do Partido Colorado. A oposição é claro que é contrária à medida, e o que os manifestantes contrários, né, argumentaram e disseram à população foi ditadura nunca mais, né? Então aí é aquele medo de ter a volta da ditadura, de ter a volta do autoritarismo, dos comandantes, dos políticos se elegerem e fazendo as coisas do jeito que eles querem, muitas vezes acima da lei, que é uma coisa que a gente quase não está vendo aqui nesses últimos tempos em alguns países da América do Sul e outros, né? Enfim, mas então é o temor pela volta da ditadura, mesmo que isso não signifique efetivamente que uma reeleição presidencial vai significar a ditadura, de maneira alguma, né? Vários países permitem a reeleição. No Brasil, 4 anos, como eu já disse, e isso não significa de forma alguma ditadura, mas eu acho que talvez pela ditadura ter sido aquela reeleição ilimitada, ficou meio que marcado, né, associado, né, uma associação aí essa reeleição com a ditadura. Então talvez seja esse o medo. Então aí 100 mil pessoas vão às ruas e um manifestante morreu. Então, depois de toda essa confusão, o presidente Horácio Cartes disse: tomei a decisão de não me apresentar em nenhum caso como candidato a presidente da República para o período constitucional de 2018 a 2023. Então, aí o mandato do presidente, 5 anos. No caso, ele falou que não vai ser candidato, porque aí realmente ficou muito mal vista a situação. Então, qualquer coisa, se cair, alguma questão assim na prova, perguntando dessa questão
de reeleição, qual país aconteceu? Resposta: Paraguai. Próxima. A autópsia confirma o uso de armas químicas em ataque na Síria, afirma ministro turco. Lendo ali a matéria, autópsias realizadas nas vítimas do ataque que matou 86 pessoas, incluindo 30 crianças na Síria, na última terça-feira na cidade de... Gente, não sei ler essa cidade, tá? Confirmaram o uso de armas químicas, informou nesta quinta o ministro da Justiça da Turquia, Bekir Bozdağ. Bom, essa notícia ela foi bastante divulgada e provavelmente todo mundo deve estar lembrado dela, mas vamos então relembrar. Dia 4 de abril, então houve um bombardeio aéreo nessa cidade da Síria chamada, vou tentar ler, Khan Sheikhoun, no norte da Síria. E esse bombardeio ele liberou um gás tóxico, que é considerado então uma arma química, porque esse gás tóxico ele é letal, ele se espalha e mata as pessoas. Aí a grande questão que surgiu: quem foi o culpado por esse gás, por esse uso de armas químicas? Depois que isso aconteceu, o Conselho de Segurança da ONU ele se reuniu imediatamente para discutir essa questão. Então a Rússia, o que ela disse? O governo sírio ele bombardeou um depósito de armamentos de rebeldes terroristas e de lá vazou o gás tóxico. Então a gente sabe que a Rússia ela apoia o presidente da Síria, o Bashar al-Assad, que na verdade ele é um ditador, ele já está no poder desde o ano 2000, antes disso estava no poder o pai dele, que ficou 30 anos no poder e morreu, por isso passou o poder para ele, e agora, desde a Primavera Árabe, que aconteceu no ano de 2010, em vários países do Oriente Médio e da África, os rebeldes tentam tirar o Bashar al-Assad do poder, querem acabar com a ditadura e ele não cede. Então é por isso que está tendo essa guerra civil na Síria e é a que está gerando também um número gigantesco de refugiados. Hoje um dos maiores, hoje um dos principais refugiados do mundo são os sírios, justamente por causa dessa guerra e ainda por conta dessa guerra surge aí o Estado Islâmico se aproveitando dessa situação de fragilidade da população e do próprio país, dos comandos, para ali tentar pegar o território e formar o califado deles, né, chamado de Estado Islâmico, que é o que eles querem. Enfim, então fica de um lado o governo, as tropas governistas, do outro os rebeldes e do outro lado o Estado Islâmico. No caso, a Rússia, então, a favor do Bashar al-Assad, disse então que o governo sírio bombardeou um depósito de armamentos de rebeldes, então colocando a culpa aí em rebeldes. Mas nem todos os países acreditaram nessa teoria, então a Turquia vai e diz: a culpa é do governo sírio, do Bashar al-Assad. Estados Unidos, França, Reino Unido, o governo sírio, Bashar al-Assad, é o governo culpado. E nisso a Rússia já vai e rebate Estados Unidos, dizendo que Estados Unidos e Reino Unido estão perseguindo o governo do Bashar al-Assad. A Síria diz: não temos nenhum tipo de arma química, nunca usamos e nunca vamos usá-las. Então, como que a gente vai saber, né? Realmente bastante complicado. E aí, os Estados Unidos, mostrando o seu poder, vai e diz: se a ONU não tomar providências, os Estados Unidos vão começar a agir por conta própria. Como se os Estados Unidos sempre respeitassem as decisões da ONU, né? Ainda mais agora com Trump no poder. Então eu trouxe essa questão aí da Síria porque é uma questão que sempre aparece em prova de concurso, porque essa guerra é uma guerra que já vem se estendendo aí desde 2010, mais de 200 mil mortos, muitos refugiados aí pelo mundo. Eu já falei em vários vídeos a respeito disso, os refugiados, inclusive o país que hoje mais recebe refugiados é a Turquia, mas o Brasil inclusive recebe alguns sírios.
Eu até disse que aqui na cidade onde eu moro, Rio Preto, tem algumas famílias sírias e havia algumas campanhas aí da Igreja Católica para receber doações destinadas para destinar para essas famílias. Então é uma questão que sempre pode aparecer e esse é mais um capítulo dessa história, certo? Próxima. Greve geral. A greve geral do dia 28 de abril. Então aí a gente está vendo uma imagem, tá? Escrito greve geral. Passando no outro slide, outra imagem aí, greve geral, escrito sem saúde, adere à greve geral contra as reformas trabalhistas e da Previdência. Respeitem os direitos dos trabalhadores, né? Então eu quis trazer essa questão da greve geral, por quê? Porque a razão dessa greve é a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que grande parte da população, setores da sociedade são contra essa reforma que a gente já sabe que foi aprovada. Hoje, gravando domingo, dia 16 de julho, o presidente Michel Temer aprovou nessa semana que passou, ele sancionou a reforma trabalhista. Está gerando muita polêmica, muitas pessoas, setores da sociedade contrários a essa reforma que tiraria direitos dos trabalhadores, enfraqueceria a relação trabalhista entre patrão e empregado, facilitando aí algumas consequências negativas para o trabalhador, né? Então esse são os principais pontos de vista negativos daqueles que não concordam com essa reforma trabalhista. Do outro lado, os políticos que apoiaram, dizendo que a reforma trabalhista ela vai gerar mais emprego, ela vai flexibilizar a CLT, ela vai tirar algumas normas que já estavam em desuso. Enfim, é preciso pegar ponto a ponto e fazer uma análise aí. Eu acho que uma reforma, eu ainda não peguei assim para ler exatamente ponto a ponto da reforma trabalhista, mas eu acho que você fazer uma reforma como essa, ela sempre vai ter alguns ganhos e algumas perdas. Eu acho que o principal era que os ganhos os ganhos fossem maiores que as perdas, mas é difícil de ser alguma coisa sempre muito positiva, né? Eu acho que alguém sempre sai perdendo. O problema é quando o trabalhador que já é explorado, que tem a sua mão de obra explorada aí por esse sistema, ele sair perdendo mais do que ele já perde todos os dias, né? Uma coisa assim que é difícil de concordar dessa situação toda é o governo perdoar a dívida de banco, porque banco, quem é o banqueiro, né? O banqueiro é justamente aquela instituição que explora a mão de obra, que tira tudo que ele pode de quem precisa ter uma conta ali, né? Então, perdoar a dívida de banco, por quê? Né? Se o banco ele tem milhões, né? E aí colocar ali algumas reformas, dizer que tem que aumentar imposto, não sei o que, e perdoar a dívida de banco. Isso eu acho meio incoerente, mas enfim, é assim que são as coisas, alguém sempre vai sair perdendo, né? Então, essa greve aí do dia 28, então por quê? Mobilização contra as reformas trabalhistas, da Previdência e a lei da terceirização, já sancionada pelo presidente Michel Temer. Bom, de quem teve apoio a essa greve, então, sindicatos, a CUT, Central Única dos Trabalhadores. E aí, eu vou até aproveitar para falar dos sindicatos, que é uma das grandes perdas com essa reforma trabalhista. Por quê? Porque a contribuição sindical hoje ela é obrigatória, sempre no mês de março, né? A gente desconta do nosso salário, quem trabalha sabe disso, desconta do nosso salário um dia de trabalhado, né? O correspondente a esse valor, e é obrigatório, não tem o que você fazer, já vem no seu olerite ali o desconto. Agora, essa contribuição, ela não vai ser mais obrigatória, ela vai ser facultativa, ou seja, isso é
acabar com o sindicato. Só que o problema é, o sindicato é o local, teoricamente, onde são realizadas muitas conquistas para os trabalhadores. É dali que sai, né? Quando a pessoa ela precisa recorrer a um acordo, ela vai ao sindicato. Então, assim, claro, tem uns sindicatos que não servem para nada, felizmente, porque não é esse o objetivo do sindicato. Mas então é uma perda muito grande aí para os sindicalistas e para os trabalhadores, nesse sentido, porque quem vai pagar um dia do seu trabalho se não é obrigatório? Quem já ganha pouco, ainda desconta um dia, não é obrigatório. Quem que vai pagar? Então é uma perda grande, tá? Teve uma paralisação parcial de trens, metrôs, ônibus rodoviários. E aí eu coloquei alguns pontos altos dessa crise, né? O Dória, prefeito de São Paulo, e dizem as más línguas aí, futuro candidato à presidência do Brasil. Os grevistas são vagabundos, né? Porque eles tentaram fechar a entrada ali da prefeitura, mas o Dória ele chegou mais cedo para trabalhar. Então ele falou, grevista é tudo vagabundo, eu não, eu trabalho. Então foi muito mal vista, né, essa fala aí do Dória. Confrontos de manifestantes contra a PM no Rio de Janeiro. E o Michel Temer, irredutível. As reformas continuam, né? O Michel Temer ali sempre assim, não, vai continuar. Tá difícil dele ceder em alguma coisa, né? Teve ali na reforma previdenciária em relação às mulheres, mas irredutível, tudo continua, né? E ali, o que ele disse? O trabalho em prol da modernização da legislação nacional continuará, com debate amplo e franco realizado na arena adequada para essa discussão, que é o Congresso Nacional. Então, aí vamos lembrar dessa greve aí do dia 28 de abril, tá? Aqui em Rio Preto, na verdade, teve uma passeata, mas não paralisou nada não. Eu trabalhei, todo mundo trabalhou normalmente, teve só uma passeata, mas é mais essas coisas nos grandes centros que acontecem. Próxima questão. A questão da lista do Janot, né? Só se falou nessa lista, nesse dia, eu lembro bem. Fachin manda investigar 8 ministros, 24 senadores, 39 deputados e 3 governadores. Ministro do Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de inquéritos solicitados pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Saiba o que disseram os políticos alvos dos inquéritos. Então, o que foi essa tal lista do Janot, né, que todo mundo falou? Primeiro, quem é Janot? Rodrigo Janot. Ele é o Procurador-Geral da República. O que é um Procurador-Geral da República? Tá aí no slide. Por que eu tô colocando isso? Porque eu, que não sou da área do direito, que eu sou jornalista, eu também não sei muito profundamente a respeito disso e também não trabalho com isso, né? Então, um jornalista talvez que trabalhe nessa área, ele já entenda mais. Eu não entendo, muito provavelmente vocês que estão prestando concursos de áreas diversas, às vezes não só para o direito, também não sabem. Então, eu quis dar uma explicada nisso daí. Procurador-Geral da República. Ele é nomeado pelo presidente da República para um mandato de 2 anos, que pode ser prorrogável por mais 2 anos, que é o caso do Rodrigo Janot. Ele já está há 4 anos nesse cargo, ele vai sair agora, vai ser substituído por uma mulher, inclusive. Ele deve ter mais de 35 anos de idade e ser aprovado por maioria absoluta do Senado. Ele chefia o Ministério Público da União. Então tá aí esse cargo de Procurador-Geral da República. E aí ele tinha uma lista, né, com esses políticos que poderiam ser investigados, tudo referente àquelas delações premiadas dos empreiteiros. E aí ele passou então essa lista para o ministro Edson Luiz Fachin, que é o relator da Operação Lava Jato no STF. Então ele autoriza a investigação dos políticos da lista do Janot. Então aí nessa lista que são 8 ministros, 24 senadores, 39 deputados e 3 governadores. Eu coloquei alguns assim notáveis, né? Notáveis no sentido assim que são mais conhecidos pelos cargos que eles exercem. Então, presidente do Senado, Eunício Oliveira, presidente da Câmara, Rodrigo Maia,
Dos 28 ministros de Temer, 8 são investigados. Senadores, Aécio Neves tem 5 acusações. Aécio Neves ele foi candidato a presidente na última eleição, então eu coloquei aí nos notáveis. O Romero Jucá, 5 acusações. Renan Calheiros, que foi presidente do Senado, tá? Antes do Eunício Oliveira, então aí 4 acusações. Governadores, Tião Viana, Robinson Faria, Renan Filho, da Alagoas. Aí no próximo slide a gente tem a lista aí, né, com várias fotos, que foi o G1 que fez, achei bem legal essa montagem, ó. Políticos alvos do inquérito determinados pelo ministro Edson Fachin, o relator da Operação Lava Jato no STF. E aí, um outro infográfico do G1 que eu achei bem legal, então, ó, o histórico para a gente entender. 31 de janeiro, a ministra Carmen Lúcia, do STF, homologa 77 delações premiadas de executivos da Odebrecht após a morte do ministro Teori Zavascki. Lembra que o Teori Zavascki, ele era o relator da Operação Lava Jato no STF, ele morreu, passou a bucha para o Edson Fachin, tá? Então, 2 de fevereiro, Edson Fachin torna-se o relator da Lava Jato. 14 de março, com base nas delações, a PGR pede abertura de 76 inquéritos ao STF e mais de 200 remessas a outras instâncias da Justiça de investigados sem foro privilegiado. 4 de abril, o ministro decide sobre o pedido e determina a abertura de inquéritos. Então, as investigações foram baseadas em depoimentos de 40 dos 78 delatores. Principais crimes: corrupção, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Falando só um pouquinho sobre a Lava Jato, eu não vou trazer muita coisa agora, principalmente nos resumos de maio, junho e julho, porque é muita coisa. Então eu vou trazer as principais. Então, em abril, a principal foi a lista do Janot. Agora, em julho, a principal é o Lula, condenado à prisão 9 anos e meio. Então, por quê? Porque é muita coisa, todo dia surgem fatos novos, então realmente não dá para trazer tudo, igual fez o Jornal Nacional, que fez uma edição aí histórica no dia da lista, quase 1 hora de Jornal Nacional, né? Então a gente não tem condições de fazer isso, porque realmente é muito extenso. E eu acho que vocês que vão prestar um concurso básico, assim, um cargo que não é especificamente de direito, que você não tenha formação, eles não vão cobrar tão especificamente. Talvez cobre de uma personagem notável, como eu disse, alguém mais conhecido. De repente pode perguntar alguma coisa do Aécio, porque ele é uma personagem política mais conhecida da população, ou do próprio Lula, que foi presidente da República. Mas especificamente sobre todos os personagens, até porque são muitos, não tem como. Então a gente tem que saber mais o geral, o que está acontecendo geral. Então, esse foi o nosso resumo de abril e eu volto com outro vídeo falando de maio. Acompanhe!